Há 4 anos, escrevi e postei um texto sobre a Amazônia. Resolvi postar novamente com um pequeno protesto contra o que o governo federal está fazendo por lá. O homem não pode voar? Nasci com o sol, para o vento me criei. Se o homem não pode voar, seu pensamento empinei. Os versos acima são de uma música do Torrinho, compositor de Manaus, cujas músicas sempre invocam a liberdade. Liberdade de pensar, de se expressar, de criar, de viver e de voar. Se o homem não pode voar, vamos empinar seu pensamento, nem que seja com um papagaio. A música do Torrinho continua. Serena estrela, riscando o céu da minha alegria, meu papagaio de seda, minha prenda para o dia, papagaio de famão, é banda de asa flecheiro, embioca pelas nuvens, num voo cego e certeiro. Morei quase um ano em Manaus, em 1996 e 1997. Descobri algumas coisas impossíveis de se compreender apenas pela leitura de livros ou visualização de filmes. O encontro das águas é um espetáculo didático visto de perto, bem divertido. As águas barrentas e vermelhas do Rio Solimões encontram-se com as águas escuras do Rio Negro e correm juntas alguns quilômetros sem se misturar no famoso encontro das águas. E aos poucos se misturam e aos poucos se transformam no Rio Amazonas. Paulista abusado tem um jeito de nadar nas 3. Claro que orientado por pessoas de Manaus para não nadar em lugares mais perigosos. E pensei, será que as águas resistem a se misturar? Depois se misturam, formando uma nova água e se arrependem? Será que elas pensam que perdem a identidade própria ao se misturarem? Mas algumas coisas no norte não se misturam. Quem é garantido não é caprichoso e vice-versa. Nunca. Mas não há problema se na mesma família um for garantido e outro caprichoso. Não é como o encontro das águas. Conheci muitas pessoas de Manaus que não conheciam o mar. Eu, que sempre passei minhas férias em cidades praianas, achava estranho alguém não conhecer o mar. E essas pessoas não conheciam e não sentiam falta. Os rios da Amazônia já suprem essa necessidade da liberdade que o mar nos dá. São rios que têm um volume de água tão grande que a poluição, se existe, é eliminada rapidamente pelo volume de água. Não vi nenhum esgoto a céu aberto, como o rio Tietê, em São Paulo. Além de Manaus, morei em outras cidades do norte, como Coari, Rio Solimões, Oriximiná, Rio Trombetas, Santarém, Rio Tapajós, Barcarena, Rio Pará e Belém. Sou do mar, do oceano, das praias de águas salgadas, desde menino. Com alguns anos no norte, comecei a entender o que é um rio. As praias dos rios, a mata dos rios e a fauna dos rios. As populações ribeirinhas e a parte urbana dos rios. Mas não consigo traduzir em palavras. Não quero idealizar o norte como uma terra sem misérias, sem prostituição infantil, sem violência, sem desmatamento, sem desemprego, sem fome.
mas senti que é uma cultura mais libertária, mais resistente, mais tolerante com as diferenças. Principalmente em Oriximiná. Senti, na época que morei lá, um trabalho muito sério no sentido de se combater a prostituição infantil, o abuso sexual de crianças, a proteção às populações ribeirinhas e aos índios. Não sei como está hoje. Outra coisa muito interessante que observei por lá. Qualquer coisa que estiver com você, ou no barco, lanche em que você estiver, é uma coisa sua. Se cair na água, é de quem pegar primeiro. Muito engraçado. Mas é assim. E não há brigas quanto a isso. Da mesma forma, os papagaios da molecada. Ninguém tenta pegar o papagaio do outro com golpes baixos. Mas se o papagaio se enroscar numa árvore e cair, não é mais seu. É de quem pegar primeiro. Mas, como diz o Torrinho em sua música, nasci com o sol, para o vento me criei. Se o homem não pode voar, seu pensamento empinei. O homem não pode voar? Crônica de Michel Labac. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, música, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força.